Karol Wojtyła nasceu em 18 de maio de 1920, na cidade de Wadowice, na Polônia. Desde cedo, sua vida foi marcada por grandes perdas. Aos 9 anos, ele perdeu sua mãe, e mais tarde seu irmão, Edmund, faleceria de forma prematura. Sua última perda foi a de seu pai, que faleceu quando ele ainda era adolescente. A perda foi uma constante, mas Karol nunca se deixou abater. Ele encontrou nas dificuldades, no vazio da ausência, uma oportunidade de buscar algo maior, a fé. As suas primeiras vivências marcaram a sua infância de forma dolorosa, mas ao mesmo tempo profundamente espiritual. Foi com seu pai que Karol aprendeu a oração e o valor da disciplina espiritual. Ainda jovem, Karol não se deixou perder no sofrimento. Pelo contrário, ele transformou cada dor em uma oportunidade de crescimento interior. Ele se dedicou ao estudo da literatura e filosofia, e foi através da arte, do teatro e da poesia que sua alma encontrou um caminho para a expressão da fé. Sua relação com Deus não era superficial. Para Karol, Deus era uma presença viva em sua vida, e sua fé não estava restrita à oração em igrejas, mas vivia na sua comunicação com o mundo e com o próximo. E foi nesse período que Karol se viu atraído pela vocação sacerdotal, um chamado que surgia como uma resposta a uma vida marcada pela dor. Ele sentiu que servir a Deus era a única maneira de dar sentido ao sofrimento que o rodeava. Quando a Polônia foi invadida pela Alemanha nazista, o mundo de Karol se transformou em um cenário de medo e perda. Ele foi forçado a trabalhar em uma pedreira e numa fábrica química, sob condições desumanas. Não era apenas um trabalho exaustivo, mas uma luta diária pela sobrevivência. A cidade foi devastada, a opressão do regime foi esmagadora, e a identidade do povo polonês estava sendo destruída. Mas, em meio a tudo isso, Karol encontrou forças para não apenas sobreviver, mas para fortalecer sua fé. Era um tempo de grande escuridão, mas foi ali que Karol encontrou sua verdadeira vocação para o sacerdócio. Ele já havia compreendido que a vida de um sacerdote não seria fácil, mas o sofrimento era um meio para algo maior. Apesar das dificuldades, sentiu um chamado crescente para a vida sacerdotal. Mas, em plena ocupação nazista, ele teve que estudar de maneira clandestina, com risco à própria vida. O seminário de Cracóvia tornou-se seu refúgio secreto, onde Karol continuava sua preparação para o sacerdócio sob condições de extrema tensão. Ele estudava à noite, em quartos pequenos e escuros, sem a proteção de uma vida normal. Cada passo que ele dava era uma escolha pela fé, uma escolha pela verdade em um mundo em que a verdade estava sendo distorcida. Ali, Karol Wojtyła não apenas se preparava para ser padre, ele estava se moldando para ser uma figura de coragem e liderança, capaz de enfrentar a adversidade com um espírito inquebrantável. Foi em um cenário de dor, violência e medo que o jovem iniciou sua jornada. Não com uma vida fácil, mas com uma vida marcada pela fé que surgia das trevas da perda. Ele estava sendo moldado para algo muito maior, um propósito divino que o levaria de uma Polônia devastada à liderança mundial da Igreja Católica. Ele não sabia ainda que as adversidades que o formavam o preparavam para enfrentar os maiores desafios da humanidade com a força da fé pura. A verdadeira jornada de Karol Wojtyła ainda estava por vir, mas o jovem que nasceu em meio à dor se tornaria um dos maiores líderes espirituais de todos os tempos. O fim da Segunda Guerra Mundial não significou liberdade para a Polônia, mas apenas a troca de uma opressão por outra. O regime comunista se instalava, impondo um controle ideológico sobre o povo e tentando alcançar até mesmo a vida religiosa. Foi nesse cenário que Karol sentiu com clareza o chamado ao sacerdócio, uma decisão que ia muito além de uma vocação pessoal. Era também um ato silencioso de resistência. O seminário de Cracóvia, já sob vigilância das autoridades, tornou-se mais do que um lugar de formação. Estudar para ser padre exigia coragem. Os encontros eram clandestinos e as aulas, muitas vezes, aconteciam em salas escuras, iluminadas apenas pela luz fraca de uma vela, longe dos olhos do regime que tentava sufocar a fé. Ali, em meio à repressão, aprofundou sua vida de oração e seus estudos teológicos. Não se preparava apenas para o sacerdócio, mas era moldado como um líder espiritual. A pressão externa não o enfraqueceu, pelo contrário,
fortaleceu sua convicção. Sua fé deixou de ser apenas doutrina e tornou-se uma forma concreta de resistência diante do medo e da opressão. Com o tempo, passou a compreender que a verdadeira liberdade não dependia de sistemas políticos, mas da fidelidade à verdade. Com alma de artista, mente de filósofo e coração de pastor, Wojtyła avançava, sendo preparado, sem saber, para enfrentar não apenas uma ideologia, mas um sistema inteiro, levando ao mundo aquilo que mais faltava naquele tempo: fé e esperança. Com o passar dos anos, aquele jovem seminarista foi ordenado sacerdote. Sua caminhada, marcada pela fé e pela firmeza diante da opressão, não passou despercebida. Gradualmente assumiu novas responsabilidades dentro da igreja, tornando-se bispo, depois arcebispo de Cracóvia e, mais tarde, cardeal. Em meio às tensões do mundo moderno e aos desafios impostos tanto pela política quanto pela cultura, sua voz começou a ecoar além das fronteiras da Polônia. Era a voz de alguém que havia experimentado a dor, a repressão e, ainda assim, permanecia fiel à verdade. Até que, em 1978, algo inesperado aconteceu. Após séculos de tradição italiana, a Igreja escolhia um novo Papa vindo de uma terra marcada pelo sofrimento. Karol Wojtyła era eleito sucessor de Pedro, tornando-se Papa João Paulo II. O mundo estava em um período de tensão e polarização ideológica. O regime comunista havia se infiltrado em várias nações, incluindo sua própria pátria, a Polônia. O comunismo era uma força implacável, uma ideologia que não apenas limitava a liberdade política, mas também oprimia a liberdade religiosa, tentando calar a voz da Igreja e controlar a fé do povo. Mas João Paulo II, com sua fé inabalável e seu caráter de líder, não hesitou. Ele sabia que sua missão não era apenas espiritual. Ele se tornaria a voz do povo polonês e de milhões que estavam sendo silenciados. Ele foi, desde o começo, um símbolo de resistência contra a opressão comunista. Em sua primeira visita à Polônia como Papa, em 1979, João Paulo II falou palavras que reverberaram para todo o país: "Não tenhais medo." Essas palavras ditas diante de uma multidão de milhões foram muito mais do que um simples discurso. Elas se tornaram um grito de liberdade, um chamado para a ação. Ele não apenas falou aos corações dos poloneses, mas também acendeu uma chama de esperança e resistência. O impacto de sua visita foi imediato. O povo polonês, que havia sido esmagado sob o regime comunista por décadas, encontrou nas palavras de João Paulo II uma razão para se levantar, para lutar pela sua liberdade e pela dignidade humana. A Igreja, sob sua liderança, tornou-se um refúgio seguro, um local onde a liberdade de expressão e a fé verdadeira podiam ser vividas sem medo. Mas João Paulo II não estava apenas incentivando os poloneses a resistir. Ele era o próprio símbolo de resistência. Ele demonstrava, com sua vida, que a fé e a liberdade não podem ser silenciadas, mesmo diante das maiores adversidades. A mensagem do Papa foi um catalisador para a formação do movimento Solidariedade, liderado por Lech Walesa, um movimento sindical que rapidamente se transformou em um movimento político que desafiava o poder comunista. Mas essa resistência não foi apenas política. Foi uma luta pela alma da Polônia, pela preservação da dignidade humana e pela liberdade religiosa. O Solidariedade não foi apenas um movimento de trabalhadores. Ele foi um movimento de fé, inspirado pelas palavras do Papa. Ele foi um movimento que uniu católicos, judeus e até não religiosos, todos se levantando contra a opressão e buscando um futuro em que a verdade e a liberdade pudessem florescer. João Paulo II sabia que a liberdade religiosa e a liberdade política estavam entrelaçadas. Ele apoiou o movimento Solidariedade de forma discreta, mas firme, e se tornou um defensor da autodeterminação dos poloneses. Ele também influenciou outros líderes mundiais, como o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, a apoiar a luta contra o comunismo no leste europeu. O impacto de João Paulo II na queda do comunismo foi imenso. Seu papado não foi apenas uma liderança espiritual, mas também uma ação política que encorajou um povo inteiro a buscar a liberdade e a verdade. Ele foi a voz de um movimento que provou que, quando a fé e a coragem se unem, até o regime mais opressor pode ser desafiado e vencido. João Paulo não só liderou os poloneses para Cristo,
mas os conduziu para a liberdade, tornando-se um dos maiores defensores dos direitos humanos no século XX. No dia 13 de maio de 1981, São João Paulo II foi vítima de um atentado na Praça de São Pedro. Um homem armado disparou a queima-roupa, atingindo o Papa com 2 tiros, e o mundo inteiro foi tomado por um sentimento de choque e angústia. Ele foi imediatamente levado ao hospital em estado grave, enquanto, ao redor do mundo, multidões rezavam por sua sobrevivência. Milagrosamente, sobreviveu, embora a luta pela vida tenha sido intensa e dolorosa. Ainda assim, mesmo diante do risco de morte, não perdeu a fé, e sua perseverança se tornou um sinal de esperança. No entanto, o que mais marcaria esse episódio não seria apenas sua recuperação física, mas a forma como respondeu ao atentado. Apenas 2 anos depois, em 1983, perdoou publicamente o homem que tentou matá-lo, pedindo inclusive que fosse tratado com dignidade e misericórdia. Em um mundo frequentemente dominado pelo ódio, esse gesto revelou uma força espiritual rara, mostrando que o perdão pode ser mais poderoso do que a própria violência. Não enxergava ali apenas um agressor, mas alguém que também necessitava de cura. O atentado de 1981 entrou para a história como um dos momentos mais dramáticos da Igreja, mas também como um testemunho profundo de fé. Sua sobrevivência foi vista como um milagre, sua decisão de perdoar como algo ainda maior. Mais do que resistir à morte, venceu o ódio com amor e transformou a violência em um sinal vivo de misericórdia, deixando ao mundo um exemplo que ultrapassa o tempo. Após consolidar seu legado como líder da Igreja na luta contra o comunismo e defensor da justiça, São João Paulo II se voltava para os jovens e fiéis de todo o mundo. E foi em 1980 que ele fez uma das visitas mais emblemáticas de seu papado, o Brasil. O Papa não só encontrou um país vibrante e religioso, mas uma nação profundamente devota, que o acolheu como um líder espiritual. Sua visita ao Brasil foi marcada por multidões imensas de fiéis, que o viam não apenas como um Papa, mas como uma figura de esperança e fé viva. São João Paulo II celebrou múltiplas missas ao ar livre, incluindo uma missa histórica no Rio de Janeiro, onde milhares de brasileiros se reuniram para ouvir suas palavras de fé e renovação espiritual. Durante essa visita, ele também enfatizou a importância da família, da solidariedade e do compromisso com Deus. Essa visita consolidou ainda mais o seu título de Papa dos Jovens. E, como sempre, seu foco estava em conduzir as novas gerações a uma vida de fé verdadeira, longe das tentações e desafios do mundo moderno. João Paulo II foi beatificado e canonizado em um tempo recorde, o que já por si só é um testemunho de sua santidade. Mas a Igreja não reconheceu apenas sua vida de virtude, mas também milagres extraordinários que aconteceram graças à sua intercessão. O mais famoso desses milagres foi a cura inexplicável de uma irmã religiosa francesa, Sister Marie Simon-Pierre, que sofreu de doença de Parkinson, uma doença com a qual João Paulo II também lutou nos últimos anos de sua vida. No dia 2 de abril de 2005, o Papa faleceu, mas foi no dia seguinte, 3 de abril, que a irmã, após pedir com fervor pela intercessão de João Paulo II, experimentou uma cura imediata e total, sem explicação médica. Esse milagre foi o evento que possibilitou sua beatificação em 2011. Outro caso significativo envolveu Floribete Mora Dias, uma mulher costarriquenha que sofria de um aneurisma cerebral. Depois de rezar pela intercessão de João Paulo II, ela também experimentou uma cura inexplicável e completa. Esse milagre foi reconhecido como parte do processo de canonização do Papa, sendo o evento que selou sua santificação em 2014. Esses milagres, confirmados por médicos e teólogos, não apenas apontam para a vida de um homem de fé e santidade. Eles demonstram a presença constante de João Paulo como intercessor, orando por aqueles que buscam ajuda divina. João Paulo II, através de sua fé inabalável e sua entrega total à oração, continua sendo um poderoso intercessor. Os milagres confirmados em seu nome são um lembrete de que, como Papa, ele não apenas orientou espiritualmente milhões, mas também se tornou um canal da graça de Deus, ajudando a restaurar vidas
e curar corações. A vida de São João Paulo II, marcada por sua coragem frente ao mal e sua dedicação a Cristo, é um farol para todos nós. Seus milagres são apenas uma confirmação de sua santidade e do amor de Deus que se reflete na vida de seus santos. Sua voz continua ecoando na Igreja, especialmente entre os jovens, nas jornadas mundiais da juventude e em todos aqueles que buscam viver o Evangelho de forma autêntica. Seu legado não pertence ao passado. Vive na defesa da dignidade humana, na busca pela paz e na esperança que continua a inspirar milhões ao redor do mundo. Sua canonização não foi apenas um ato formal, mas o reconhecimento de uma vida plenamente entregue a Deus. São João Paulo II permanece como guia e intercessor, apontando sempre para Cristo, Totus Tuus Maria. Essas palavras, que marcaram profundamente a vida de São João Paulo II, expressam sua entrega total a Maria. Totus Tuus significa todo teu, uma consagração completa, na qual ele se colocava inteiramente sob a proteção e intercessão da Mãe de Cristo. Para ele, Maria não era apenas um símbolo de fé, mas um caminho seguro que conduz sempre a Jesus. Que a paz de Jesus Cristo alcance nossos corações, fortaleça a fé e nos conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.